Imagine acordar todos os dias com a sensação profunda de que nada te falta, de que tudo aquilo que você mais deseja já é seu. Pense em como isso mudaria a forma como você anda, como fala e como encara os desafios do dia a dia. É exatamente isso que Napoleon Hill ensinava quando dizia: haja como se já fosse rico. Não se trata de fingir para os outros, mas de construir dentro de você uma nova identidade, tão real e tão forte que ela começa a se manifestar no mundo externo. Quando você acredita de verdade que já possui aquilo que deseja, suas decisões mudam, sua postura muda e as oportunidades que pareciam distantes começam a surgir. Segundo Hill, a mente humana tem um poder impressionante. Ela não sabe diferenciar completamente o que é vividamente imaginado do que é realidade. Quando você repete, sente e vive mentalmente uma ideia, seu subconsciente começa a trabalhar dia e noite para tornar isso verdadeiro. É como se você plantasse uma semente na sua mente que cresce a cada pensamento carregado de emoção até se transformar em ações, hábitos e, finalmente, resultados. Muitos não entendem que riqueza não começa no banco ou na carteira, mas na mente. Você primeiro precisa ser rico internamente para depois ser externamente. E isso exige disciplina. Repetir para si mesmo todos os dias que você merece, que você pode e que vai conquistar. Não é sobre enganar a si mesmo, mas sobre treinar a mente a enxergar possibilidades onde antes só via limites. Quando você age como se já fosse rico, naturalmente começa a tomar decisões mais ousadas, fala com mais confiança e atrai pessoas e situações que vibram na mesma frequência da abundância. Hill dizia que todo milionário começou com uma ideia, mas não qualquer ideia, uma ideia carregada de fé e emoção, repetida tantas vezes que se tornou uma crença inabalável. Essa crença é o que transforma medo em coragem, dúvida em persistência. E não é algo que nasce de um dia para o outro, é cultivado diariamente. É preciso imaginar com detalhes onde você mora, como é sua rotina, quem são as pessoas ao seu redor, o que você faz com o dinheiro que conquista. Quanto mais claro for esse cenário na sua mente, mais fácil será para seu subconsciente acreditar que isso é possível e começar a buscar caminhos para chegar lá. Porque quando você tem clareza e emoção, suas ações mudam quase sem perceber. Você começa a enxergar oportunidades onde antes via problemas, encontra soluções criativas, passa a falar de forma mais positiva e confiante. E essa confiança é magnética. As pessoas são atraídas por quem acredita em si mesmo. E por mais que digam que isso é sorte ou carisma, no fundo é apenas o reflexo de uma mente treinada para acreditar na própria visão. Hill também falava sobre a importância de definir um propósito. Querer ficar rico apenas por querer raramente funciona. É preciso saber por que você quer essa riqueza, o que ela vai permitir que você faça, quem você vai ajudar, que impacto isso vai ter na sua vida e na vida dos outros. Esse propósito dá força nos momentos difíceis, porque lembra que o dinheiro não é o fim, mas o meio para algo maior. Quando você une essa clareza de propósito com a sensação de já ter alcançado, cria uma energia interna quase impossível de ser parada. É como se cada obstáculo fosse apenas mais uma etapa para chegar onde você já se vê mentalmente. E isso muda completamente a forma como você reage às dificuldades. Em vez de desistir, você insiste. Em vez de reclamar, você aprende. Porque no fundo você acredita que o resultado já existe, só está a caminho. Outra lição poderosa de Hill é que o subconsciente grava tudo aquilo que você repete com emoção. Então não basta dizer frases positivas sem sentir nada. É preciso fechar os olhos, respirar fundo e sentir de verdade como seria ter aquela vida que você deseja. É sentir gratidão, alegria, alívio,
entusiasmo. É como viver a experiência antes dela acontecer, criando um caminho emocional que o subconsciente vai seguir. Esse exercício deve virar parte da sua rotina, como escovar os dentes, porque os pensamentos que repetimos todos os dias são os que mais moldam quem somos. Se você passa o dia dizendo que é difícil, que nunca vai conseguir, que é azarado, seu subconsciente aceita isso como verdade e começa a agir de acordo. Mas se todos os dias você diz a si mesmo que é capaz, que merece, que já está no caminho da riqueza, sua mente começa a procurar provas disso no mundo externo. É quase como mudar a lente com que você enxerga a realidade. E com o tempo, essas provas aparecem. Uma ideia, uma oportunidade, um contato que antes você não teria coragem de abordar. Não é mágica, é mentalidade. E a mentalidade molda o comportamento, que molda os resultados. Hill também ensinava que tudo isso precisa estar apoiado por ação. Apenas pensar não basta. Mas quando você pensa como rico, sente como rico e age como rico, começa a tomar atitudes mais alinhadas com aquilo que deseja. Você se arrisca mais, estuda mais, trabalha de forma mais inteligente e não apenas mais dura. E isso cria resultados que reforçam ainda mais a crença de que você está no caminho certo. É um ciclo virtuoso. Acreditar, agir, colher resultados e acreditar ainda mais. Mas tudo começa dentro da mente, com a decisão de agir como se já fosse quem você quer ser. Por isso, Hill dizia que quem conquista grandes fortunas quase sempre tem uma imagem clara na mente, muito antes de ver qualquer resultado no banco. Essa imagem serve como guia, como mapa que mostra onde chegar mesmo quando o caminho parece escuro. E quanto mais detalhes essa imagem tiver, mais forte ela fica. Por isso, todos os dias, dedique alguns minutos para visualizar sua vida ideal. Imagine não apenas os bens materiais, mas também quem você se torna ao conquistar isso. Mais confiante, generoso, seguro. Imagine como você se comporta, como reage aos problemas, como inspira quem está ao redor. E sinta orgulho disso, como se já fosse real, porque para o subconsciente é real. Essa prática diária começa a transformar não só seus pensamentos, mas também sua postura, sua voz, até mesmo a forma como você caminha. E aos poucos, o mundo responde a essa nova energia, trazendo situações e pessoas que ajudam a concretizar sua visão. E isso não é teoria vazia. É uma lei mental que Hill estudou observando centenas de pessoas de sucesso. Todos eles tinham algo em comum: a capacidade de imaginar com clareza, sentir com intensidade e agir com persistência, mesmo quando os resultados ainda não apareciam. É essa combinação que transforma sonhos em realidade, e ela está ao alcance de qualquer pessoa que decida começar. Tudo começa pelo simples ato de agir como se já fosse rico, não para impressionar os outros, mas para treinar a mente a criar o que deseja. Porque antes de acontecer fora, precisa acontecer dentro. A verdadeira força de agir como se já fosse rico não está no que os outros pensam ao te ver, mas no que você passa a acreditar sobre si mesmo. Quando você acredita profundamente que nasceu para ter prosperidade, tudo muda, porque não há mais espaço interno para a dúvida corroer sua determinação. Napoleon Hill insistia que fé não é algo vago, é um estado mental construído por repetição e sentimento. É como uma semente. Você planta com palavras e pensamentos, rega com emoção e protege com disciplina contra as pragas das dúvidas e medos. No começo, pode parecer artificial. É normal que a voz interna diga que isso não faz sentido, que você está se enganando. Mas com o tempo, essa prática cria raízes. Você começa a notar pequenas mudanças, a coragem de dizer não ao que não te serve, a disposição de arriscar, a clareza para ver oportunidades que sempre estiveram ali, mas que a mente antiga não enxergava.
Essa é a magia da autossugestão que Hill descreve. Repetir com emoção até que a mente subconsciente aceite como fato. E quando ela aceita, passa a trabalhar silenciosamente, influenciando suas ações, sua fala, suas escolhas, até que a realidade ao redor comece a refletir essa nova crença. A grande armadilha que impede a maioria das pessoas de alcançar a riqueza está no foco constante no que falta, nos erros, nas dificuldades. Pensamentos de escassez são como água fria sobre o fogo do desejo. Hill dizia que quem cultiva pensamentos negativos está, sem perceber, usando o mesmo poder mental que poderia construir fortuna, mas para destruir as próprias chances. Por isso, ele recomenda que você se observe o tempo todo. O que você diz para si mesmo quando algo dá errado? Você se chama de burro, azarado, incapaz? Ou entende o erro como parte do caminho e reafirma que vai conseguir? Essa conversa interna molda mais do que qualquer circunstância externa. Imagine duas pessoas enfrentando o mesmo obstáculo. Uma acredita que sempre fracassa e a outra acredita que vai vencer, porque já se vê como alguém que nasceu para prosperar. As ações de cada uma serão diferentes. A primeira hesita, desiste cedo, age com medo. A segunda insiste, procura outra saída, aprende com a queda. No fim, não foi o obstáculo que determinou quem venceu, mas a mentalidade que cada uma construiu. E construir essa mentalidade é justamente agir como se já fosse rico. Não é esperar que a realidade mude para então se sentir confiante. É sentir-se confiante antes, para que suas atitudes criem a nova realidade. Hill também fala muito sobre a importância da linguagem. Suas palavras têm poder, não apenas para influenciar quem está ouvindo, mas principalmente para influenciar você mesmo. Quando diz com convicção, eu vou conseguir, eu sou capaz, eu estou construindo minha riqueza, essas frases alimentam a fé. Quando diz, eu não posso, eu sou pobre mesmo, nada dá certo para mim, está plantando sementes de fracasso. É por isso que ele orienta a usar afirmações positivas diariamente, de preferência em voz alta, olhando nos seus próprios olhos. No começo, parece estranho, mas aos poucos cria uma força interna que você mesmo vai sentir. Essas palavras são como tijolos na construção da sua nova identidade. Mais importante do que repetir por repetir é sentir cada palavra como verdadeira. Hill explica que emoção é o que transforma palavras em crenças. Falar eu sou rico sem sentir nada não adianta. Mas se você fechar os olhos e realmente imaginar como seria, deixando o corpo inteiro vibrar com essa ideia, então está gravando essa imagem no subconsciente. E é ali que a mudança começa. Outra peça essencial que Hill destaca é a ação. Pensar e sentir são fundamentais, mas sem ação nada acontece. Agir como se já fosse rico significa agir com coragem, disciplina e visão de longo prazo. Significa investir em si mesmo, mesmo quando parece não ter muito. Significa valorizar seu tempo, suas ideias e não vender barato o seu potencial. É olhar para cada pequeno recurso que você tem hoje e perguntar: como posso multiplicar isso? Em vez de gastar impulsivamente, você começa a pensar como um construtor de riqueza, analisando, planejando, sem deixar de arriscar quando a oportunidade é clara. A diferença entre quem continua na escassez e quem cresce está justamente nesse comportamento diário. Não são grandes golpes de sorte, mas pequenas escolhas, feitas com mentalidade de abundância. Hill também fala sobre disciplina emocional. Vai chegar o dia em que nada vai parecer dar certo, que os resultados não aparecem, que o medo volta a bater. É nesse dia que a maioria desiste. Mas quem já construiu internamente a identidade de alguém rico não se entrega ao desânimo. Respira fundo, volta a visualizar a meta, reafirma as crenças positivas e segue em frente.
Essa constância é o que transforma desejo em realidade. O fracasso, segundo Hill, é apenas uma pista de que algo precisa ser ajustado, não um veredito final. É uma mensagem que diz: tente outro caminho, aprenda mais, fortaleça sua fé. É isso que separa quem alcança riqueza de quem apenas sonha com ela. Hill também ensina que sua mente subconsciente precisa de direção clara. É como um motor poderoso que precisa de um volante. Se você não diz exatamente o que quer, ele vai andar em círculos. Por isso, ele recomenda que você escreva metas detalhadas. Quanto eu quero ganhar? Até quando? De que forma vai conquistar isso? Que valor vai oferecer em troca? Quanto mais específica for a sua meta, mais fácil é para o subconsciente aceitar e trabalhar por ela. E repita essa meta todos os dias, com emoção. Imagine-se já tendo alcançado, sinta a alegria, veja os detalhes. Essa repetição vai criar dentro de você uma certeza tão forte que as circunstâncias externas não conseguirão derrubar. Outro conselho essencial de Hill é a escolha do ambiente. As pessoas com quem você convive têm influência direta sobre sua mentalidade. Se vive cercado de quem só reclama, critica e duvida, essas vozes acabam se tornando suas também. Por isso, procure estar perto de pessoas que pensam grande, que acreditam no sucesso, que também estão buscando crescer. Se não conhece pessoalmente, use livros, vídeos, podcasts, alimente sua mente com mensagens de força, não de medo. Aos poucos, essa nova atmosfera mental se torna mais forte que as velhas crenças e então você percebe que começa a falar diferente, a reagir diferente, a pensar em soluções em vez de problemas. Agir como se já fosse rico também significa cuidar da aparência, da saúde, da postura. Não por vaidade, mas porque isso reforça a imagem interna que você quer construir. Uma pessoa que se vê como rica não anda cabisbaixa, não fala com voz apagada, não se veste de qualquer jeito. Ela transmite respeito, autoconfiança, atenção aos detalhes. Isso impacta diretamente na forma como o mundo responde a você. E cada resposta positiva reforça ainda mais a crença de que você está no caminho certo. E pouco a pouco você percebe que tudo o que parecia impossível começa a se aproximar. Essa transformação não acontece de uma vez, mas vem dos pequenos hábitos construídos dia após dia. Agir como se já fosse rico não é sobre gastar mais do que tem ou fingir uma vida que não existe, mas sim sobre decidir, no mais profundo da sua mente, que você merece prosperar, que já carrega dentro de si todas as qualidades necessárias para criar riqueza e que está disposto a agir de acordo com essa verdade. É dessa decisão interna que nascem novas atitudes, novas palavras, novos pensamentos que aos poucos moldam a realidade. Napoleon Hill insistia que a mente é como um imã. Aquilo que você acredita com força suficiente, você acaba atraindo, não por magia, mas porque passa a se comportar de uma maneira que cria essas oportunidades. Você começa a conversar com pessoas certas, buscar conhecimento certo, investir seu tempo e energia nas coisas que têm mais potencial de retorno, deixando de lado distrações que antes pareciam importantes. Essa clareza só nasce quando você está completamente comprometido com a visão do que quer ser. É impossível agir como se já fosse rico e continuar vivendo como se nada tivesse mudado. Aos poucos, você se vê dizendo não para gastos desnecessários, não porque não pode pagar, mas porque entende que cada real pode ser uma semente plantada em algo maior. Você passa a estudar investimentos, aprender sobre negócios, melhorar suas habilidades profissionais, porque sabe que um dia essas escolhas vão se somar e formar a ponte que te leva à vida que imagina. Hill dizia que a riqueza gosta de disciplina, gosta de ordem, gosta de pessoas que cuidam do que têm mesmo quando tem pouco. É esse cuidado que mostra ao subconsciente que você está pronto para ter mais.
Quem vive reclamando da falta de dinheiro dificilmente terá mais, porque a mente fixa no que falta. Já quem agradece pelo pouco que tem e cuida como se fosse muito, abre espaço para mais abundância. E essa gratidão não é apenas uma emoção bonita, ela molda o olhar, transforma a forma como você vê problemas e oportunidades. Você começa a ver cada desafio não como algo que te diminui, mas como algo que vai te fortalecer, como uma etapa necessária para construir a mente de quem sabe prosperar. E então, quase sem perceber, o que era esforço se torna natural. Falar com confiança deixa de ser um teatro e passa a ser quem você é. Pensar grande não é mais um exercício forçado, mas a única forma que faz sentido. Você começa a andar com mais firmeza, olhar as pessoas nos olhos, cobrar pelo seu trabalho com justiça e sem medo. E quem está de fora nota isso, mesmo que não saiba explicar o porquê. Esse magnetismo é resultado direto de ter construído, primeiro na mente, a identidade de alguém que merece prosperidade. Hill também enfatizava a importância de oferecer mais valor do que se espera receber. Agir como se já fosse rico é também agir com generosidade, sabendo que quem enriquece não é quem guarda tudo só para si, mas quem cria valor para os outros. Quando você ajuda alguém a resolver um problema, quando entrega mais qualidade, quando se esforça para melhorar o que faz, você planta sementes que retornam multiplicadas. Muitas vezes não imediatamente, mas sempre retornam. E isso cria um ciclo virtuoso. Quanto mais você oferece, mais você recebe. Quanto mais você recebe, mais você pode oferecer. Isso é abundância verdadeira. Outro ponto essencial que Hill aponta é não permitir que o medo dite suas decisões. O medo paralisa. Faz você escolher sempre o caminho mais seguro, que quase nunca é o mais próspero. Agir como se já fosse rico é ousar, é assumir riscos calculados, é acreditar que mesmo que algo dê errado, você terá a capacidade de se levantar e tentar de novo. Essa coragem nasce da fé que foi construída com repetição e emoção, dia após dia. E mesmo que o medo nunca desapareça completamente, você aprende a agir apesar dele. Hill explica que quem conquista grandes coisas não é quem não sente medo, mas quem não deixa o medo decidir. Essa é uma das diferenças mais poderosas entre quem fica no mesmo lugar e quem avança. A mente treinada na abundância pergunta: como posso fazer isso acontecer? Em vez de, e se não der certo? É uma mudança sutil, mas transforma tudo. Porque a primeira pergunta abre caminhos, faz você buscar soluções, aprender mais, tentar de outra forma. A segunda pergunta só fecha portas antes mesmo de começar. Outra prática poderosa que Hill recomenda é reservar um momento todos os dias para rever mentalmente suas metas, sentir que já as conquistou e agradecer por isso. Não é algo para ser feito de qualquer jeito, mas com atenção, com emoção verdadeira, como se fosse uma reunião diária com o seu futuro. Esses minutos alimentam a mente subconsciente, lembram quem você quer ser e o mantém focado mesmo quando as distrações do dia a dia tentam te tirar do caminho. É como afiar a lâmina antes de cortar. Exige pouco tempo, mas faz toda a diferença no resultado. Hill também ensina que ninguém constrói riqueza completamente sozinho. Mesmo as pessoas mais visionárias precisam de parcerias, apoio, conselhos. Agir como se já fosse rico inclui buscar se cercar de quem pode te impulsionar, aprender com quem já chegou onde você quer chegar, compartilhar suas metas com pessoas que torcem por você. Isso cria uma rede de energia positiva que fortalece sua fé e multiplica suas oportunidades. E com o tempo, você passa a ser também esse apoio para outros, criando um ambiente em que todos crescem. É assim que grandes ideias se tornam negócios, que negócios se tornam impérios. E por mais distante que pareça, tudo começa na mente de uma pessoa que decidiu pensar grande, sentir grande e agir
Grande mesmo antes de ter resultados externos. Outro ponto fundamental é que agir como se já fosse rico não significa ignorar os números, mas sim saber usá-los a seu favor. É acompanhar seus gastos, investir com inteligência, planejar o crescimento em vez de apenas sonhar. É não deixar que o entusiasmo se transforme em imprudência, mas também não permitir que a cautela se transforme em paralisia. É encontrar o equilíbrio entre visão e estratégia, entre sonho e disciplina. Hill resume tudo isso dizendo que riqueza começa na mente, cresce com ação e floresce com persistência. E se tem algo que ele reforça várias vezes, é que a maioria desiste muito perto do resultado. Porque quando tudo parece mais difícil, normalmente é quando você está mais perto de ver os frutos do que plantou. Agir como se já fosse rico é também ter essa resistência, seguir mesmo quando nada parece indicar que vai dar certo, confiando que o processo funciona porque já funcionou para tantos outros. E quando o resultado finalmente aparece, você percebe que o maior prêmio nem é só o dinheiro conquistado, mas a pessoa que você se tornou no caminho. Uma pessoa mais forte, mais confiante, mais criativa. Uma pessoa que sabe que mesmo que perca tudo, pode reconstruir, porque carrega dentro de si a verdadeira fonte da riqueza, a mentalidade. É essa transformação interna que ninguém pode tirar de você, e é ela que garante que a prosperidade não seja algo passageiro, mas algo duradouro. No fim, o segredo que Hill compartilhou é simples, mas poderoso. Aquilo que você acredita profundamente e age de acordo tende a se tornar realidade. Por isso, comece agora, mesmo sem ter tudo pronto, a pensar, sentir e agir como se já fosse rico. Porque esse é o primeiro passo para que a riqueza deixe de ser apenas uma ideia e passe a ser parte da sua vida.